Olá para todos e vamos a mais um estudo bíblico. Hoje, aqui nesse momento, é um estudo sobre dons espirituais. Como os pentecostais usam e como devemos usar os dons espirituais. Os cuidados e perigos das manifestações e dos dons quando é usado não de forma correta ou quanto à origem. Como deve ser usado os dons espirituais nos dias atuais? Ainda existem? Os pentecostais usam de forma correta? Eu sou pentecostal desde criança e vou dar o meu ver sobre esta questão. Os dons não cessaram conforme alguns movimentos pensam. Os dons dados por Cristo à Igreja permanecem até hoje, pois pertencemos à mesma dispensação do dia de Pentecostes, a dispensação da graça à igreja que Cristo fundou. Não vou me referir exatamente aos dons ministeriais como pastor, por exemplo, porque toda igreja tem pastor, ou quase todas, mas aos dons espirituais como profecias, revelações, visões, manifestações que vemos por aí. Existem igrejas pentecostais que são focadas em dons e vivem e se orientam pelas revelações que recebem. E já outras, como a Assembleia de Deus, ela crê em todos os dons, mas não são focadas em manifestações. A Assembleia prioriza a palavra. Então, em matéria de uso dos dons, a Assembleia de Deus é a mais coerente, pelo menos se referindo às pentecostais. No Velho Testamento, a principal forma de Deus se comunicar com o homem foi pelos profetas. Deus ainda não havia se revelado por completo ao homem. A revelação se completou em Cristo. Hebreus 1, verso 1. A revelação que temos hoje é completa. Temos uma revelação maior do que o povo do Velho Testamento, porque eles apenas ouviram, e nós ouvimos e vimos o cumprimento. E também dos tempos de Cristo, podemos crer que a nossa revelação é maior porque temos a Bíblia completa nas mãos, que nos revela desde o plano da redenção humana e o cumprimento e a fundação da igreja. Então, nós temos tudo na mão. As promessas feitas no Velho Testamento se cumpriu no Novo Testamento. Temos a história na palma das mãos. Com isso, tudo que é necessário para sermos salvos e andarmos em comunhão com Deus está escrito na Bíblia. A Bíblia é a palavra final. A Bíblia é a palavra de Deus suficiente e inerrante. Devemos crer na suficiência e na inerrância das Escrituras. Então, se baseando nisso, devemos priorizar a palavra mais do que os sinais. Muitos sinais foram realizados no passado porque Deus não havia se revelado por completo. Muitas igrejas priorizam mais os sinais do que a palavra. Muitas igrejas são focadas nos sinais e não na palavra. Poder de Deus para eles é somente quando acontece um suposto milagre ou manifestações estranhas como essa que você está vendo, que não existe na Bíblia. Só para as pessoas, dom da anestesia, que é soprar até crente. Eu vi já. Eles assopram crente, o crente cai desmaiado ou desacordado, sei lá, né? Coisas que não existem na Bíblia. E isso para eles é sinais. O que convence o pecador é a palavra, e não exatamente sinais, pois temos que ver para onde levam certos sinais que vemos por aí.
Milagre o diabo também faz. A Bíblia diz para não desprezar as profecias, mas também diz para julgarmos as profecias. 1 João 4,1 diz: não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. A Bíblia manda pôr à prova tudo o que vemos e ouvimos. O que salva sempre foi a palavra. Dons e manifestações têm suas peculiaridades, finalidades e pessoas específicas para usar e para ser direcionado a alguém. A língua estranha para um incrédulo não dá fruto, pois ele não vai entender nada. Para o crente, se não houver intérprete, não serve para nada, somente para quem fala. Conforme Paulo disse, a língua estranha edifica somente quem fala, e não quem ouve, a não ser que haja intérprete. Tudo deve dar margem para julgamento, conforme Paulo ensinou. Vou explicar por quê. Nem tudo vem de Deus, nem tudo é de Deus. Existe também o espírito do engano. A primeira operação do diabo foi no Éden, quando enganou Eva usando a serpente. A última operação do diabo vai ser na grande tribulação, onde ele vai operar sinais semelhantes os de Deus e enganar as pessoas. O anticristo vai ser o instrumento do diabo, mas a operação em si vai ser do diabo. Apocalipse 13, verso 2, diz que o diabo vai dar o seu trono e seu poder para o anticristo. Jesus disse que os falsos profetas fariam sinais que enganariam até os escolhidos, porque são semelhantes aos de Deus. Então, até aqui ficou claro que nem tudo vem de Deus. Você compreendeu? Existem duas forças espirituais que atuam no mundo: Deus e o diabo. Tudo que é espiritual tem duas origens, ou é Deus ou é o diabo. Mesmo que usem o nome de Deus, pode não ser de Deus. Eu conheci aqui, não pessoalmente, e nem quero conhecer, há cerca de 20 anos atrás, um homem veio do Rio Grande do Sul e abriu uma igreja. Ele era missionário, expulsava demônio, caía demônios, mas depois ele se revelou. Ele era um pai de santo. E hoje ele tem um centro enorme, perto da minha casa, a uns 4 quilômetros daqui. Enorme, muito grande. Ele recebe muitas pessoas. Ele é pai de santo. E ele fazia tudo o que faz dentro de uma igreja. Eu conhecia um pastor pelo rádio, eu nunca fui na igreja dele e nem quero ir. Há uns 20 anos atrás. Um dia, virando o rádio, o botão do rádio, que aquele tempo era botão, eu descobri que esse pastor da igreja, tinha outro pastor que trabalhava com ele. E esse outro pastor é espiritualista. Ele consulta pessoa por pessoa. Tem que pegar a senha para ser consultado. Numa igreja ele era pastor e na outra ele era espiritualista e adivinhador. Numa igreja eles pensavam que era revelação e na outra era adivinhação. Consulta pessoa por pessoa. Paulo ensinou que as profecias devem ser julgadas. Ele disse: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Deve haver base bíblica e deve ser dentro dos padrões bíblicos: edificação, consolação e edificação. 1 Coríntios 14 e verso 3. Esta profecia que me refiro é de palavras sob impulso direto do Espírito Santo, direcionado tanto a uma pessoa específica ou à congregação. Esta profecia não é para direcionar pessoas ou orientar para compra e venda, casamento, negócio, ou levar pessoas a decisões a ser tomadas, como emprego, casamento, pois nem sempre saberá a origem. Eu conheci 2 pessoas que se casaram à base de casamento e se deram mal. Uma ia casar com um ex-drogado que se converteu. E ela disse que ia casar porque a profecia confirmou.
casou, ele voltou para as drogas, foi preso e ela separou dele. E outra também, casou com um homem que nunca trabalhou e a profecia confirmou que era para casar. E casou e deu tudo errado. A língua estranha deve ser falada por 2 ou 3, em voz alta, apenas se houver intérprete. Paulo disse, e se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14, 27 e 28. Se não houver intérprete, não edifica ninguém. Uma pessoa que tem dons não significa que Deus aprova tudo o que ela fala ou ensina. Ser usado por Deus é uma coisa, ser salva é outra, e ter sabedoria é outra. Simplesmente a pessoa é usada por Deus em dons, mas não tem conhecimento teológico, não tem sabedoria, então não significa que tudo que ela fala é aprovada por Deus. Você deve julgar. A palavra final sempre será a Bíblia. Uma pessoa pode ser usada por Deus, mas também não ser salva. Em Números 24, verso 2, lá diz que o Espírito do Senhor veio sobre Balaão e ele profetizou. O Espírito Santo veio sobre Balaão, não confirmando ele como profeta ou homem de Deus, apenas para cumprimento de propósitos, porque ele já estava perdido. Isaías profetizou 5 capítulos e se converteu no 6º. Isaías 45, verso 5, se não me engano, lá diz que Deus escolheu Ciro para libertar Israel do cativeiro. Ciro não era salvo, mas foi capacitado pelo Espírito Santo para libertar Israel do cativeiro. Deus o chamou de meu ungido, mesmo não sendo servo de Deus. Os dons é para a edificação e santificação da igreja. Deve ser seguido da verdadeira palavra e levar as pessoas à verdade e não ao engano. A operação do diabo é centralizada no engano. Toda manifestação que leva a falsas doutrinas pode não ser de Deus. Em Mateus 7, do 21 a 23, prova isso. Lá diz que muitos vão se justificar. Que, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos e fizemos maravilhas. Daí Jesus dirá, não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Realizavam sinais, mas não eram salvos. Algumas igrejas pentecostais são focadas em dons e manifestações. Algumas que revelam no final do culto, não sou contra. Entenda o meu posicionamento. A pessoa recebe uma revelação e depois vai viver e se focar e se direcionar de acordo com a revelação que ela teve. Quando é de Deus, tudo bem. Mas, por aí, alguns já se deram mal com revelações, né? Que não eram de Deus e se deram mal por aí. Se basearam e se focaram e se direcionaram e se deram mal. Então, existem os dons, mas a pessoa não deve ser focada nisso. Deve priorizar a palavra, né? E não sinais. Lembrando que já temos toda a revelação de Deus, que é a Bíblia. A vida do crente está na mão de Deus. Deixa que ele te direcione. O teu futuro está na mão dele. Deus não vai deixar você morrer debaixo de um viaduto pedindo esmola. Ele vai cuidar de você. Né? Então não devemos ser focados. Embora exista, eu acredito em dons. Existe o dom de profecias, revelação, visão. Mas não se deve se focar nisso. Se focar na palavra. Então é isso aí, foi de forma resumida, vai muito mais além, muito mais além, mas eu resumi, né? Este foi o meu ver de forma resumida e simplificada sobre esse assunto. É um assunto complexo e complicado. Terei que fazer mais vídeos falando sobre isso, porque foi bem resumido, sendo que vai muito mais além. A explicação sobre dons e manifestações, né? Foi só um vislumbre, mas vai muito mais além. Mas está bom. Importante é que deu para compreender. Se ficar dúvida, pergunta aí embaixo que eu respondo. Não digo que respondo na hora, porque eu tenho um monte de perguntas para responder e ainda não consegui. Mas eu vou responder na medida do possível. Então, obrigado a todos e até a próxima.